Boa noite, Deus abençoe você, amém? Vamos começar orando, sentado mesmo, não precisa levantar, a gente vai começar orando, buscando a presença de Deus hoje à noite, para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite que o Senhor escancare os céus nesse lugar. Espírito Santo, nós pedimos hoje que haja uma correspondência desse ambiente com um ambiente de glória. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito, Pai, possa não apenas pairar aqui, mas que ele venha nos instruir para tudo aquilo que o Senhor deseja ensinar e direcionar a tua igreja, o teu povo aqui presente no dia de hoje. Senhor, nós reconhecemos que não existe ninguém como tu, que tu és o único, poderoso, exaltado, estás acima de todo altar, e os teus pés pisam todos os ídolos da terra. Por onde o Senhor passa, a ordem. Por onde o Senhor passa, o inimigo se prostra, porque reconhece quem é o Senhor. Desde a eternidade, não apenas o teu nome, ó Deus Altíssimo, tem sido propagado e proclamado como único e vivo Deus. Não apenas isso, mas a tua fama tem sido extensiva por toda a terra e por toda a eternidade. O Senhor é conhecido como o Deus que tem na tua mão todo o poder e toda a autoridade. O Senhor é conhecido como o Deus que quando fala traz à existência aquilo que não existe. O Senhor é conhecido como o Deus que ama, que tem misericórdia, que é compassivo, que é benevolente, que é gracioso. Mas também o Senhor é conhecido como o Deus da justiça, que quando diz sim é sim, quando diz não é não. Por isso, Senhor, nós nos rendemos hoje não a um conceito teórico, mas nos rendemos à tua pessoa, ó Deus Altíssimo. Nos rendemos a quem tu és hoje. E não estamos aqui diante de ti, Senhor, para dizer o que o Senhor deve fazer. Nós estamos aqui para dizer, fala, porque o teu servo ouve, o teu povo te ouve, a tua igreja te ouve. Nós queremos te ouvir, ó Deus Altíssimo. Nos dê nessa noite, Senhor, olhos abertos no Espírito para ver. Tira todo o impedimento da nossa visão, Senhor, tira toda a venda da nossa visão. Queremos olhos para ver como Jesus vê, queremos ver pelos olhos do Espírito, mas também te peço, Senhor, ouvidos para ouvir, dá-nos ouvidos para te ouvir. Queremos ouvir a tua voz, queremos não apenas ouvir, mas nós queremos saber discernir quando é a nossa alma, quando é o inimigo, quando são as circunstâncias, quando é o nosso próprio coração falando e quando é a tua voz. Nos dê discernimento, Senhor, porque nós queremos ouvir com clareza. E pedimos também, Senhor, um coração disposto a te obedecer. Um coração que não importa o que, não importa quando, não importa que horas e não importa o nível que o Senhor vai nos pedir. Um coração que sempre está disposto a dizer, diga o que o Senhor quer, porque eu vou fazer aquilo que agrada ao teu coração. Que sejamos, Senhor, discípulos de verdade. Homens e mulheres de Deus dispostos a buscar a tua face e te obedecer. Eu concluo, Senhor, essa oração orando hoje pela obra que o Senhor já começou há tantos anos, há tantas décadas, talvez alguns séculos nessa cidade ou nesse país, Senhor, Portugal, nesse continente europeu. E diante, Senhor, da tua obra e diante dos teus projetos, eu te peço, alinha a tenda, alinha a liderança dessa igreja, alinha a visão e a missão dessa igreja com os teus projetos eternos, Senhor, para que nós aqui possamos cooperar e contribuir com aquilo que o Senhor já abençoou, com aquilo que o Senhor já está
abençoando. Nós pedimos, Senhor, nos dê graça e favor, para que nessa cidade o teu reino prospere, para que nessa cidade o teu nome seja conhecido, para que nessa cidade o inimigo, o diabo, os principados e as potestades, Senhor, reconheçam e se rendam diante do Deus que nós servimos, porque servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, altíssimo e soberano, e a esse Deus nós entregamos tudo hoje à noite e pedimos, nos ensina em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, meu nome é Paulo, eu sou esposo daquela mulher que pregou hoje de manhã aqui, maravilhosa. Cadê o Rafael? Que não deixou a minha esposa pregar, porque quando ela começou a ser usada pelo Senhor, falando sobre mim, você cortou a minha esposa. Algum problema você tem, você não deve ser normal. Então, exatamente, se você tem problema, não é possível, deixasse a minha esposa falar. Mas brincadeiras à parte, querido, é um privilégio para mim poder estar aqui. Eu lembro, nós viemos em 2024, pastor João, a gente teve 2024 aqui, juntos, naquela equipe. 2024 eu tive aqui, não havia nada concreto, havia apenas um sonho, uma visão e uma palavra. E quando a gente veio aqui, a equipe que veio para orar, e a gente orava em lugares. Pastor Alílio e pastor João, e pode esperar, onde eles forem é intercessão o dia todo, intercede aqui, intercede ali. Pastor Alília com um caderninho dela ali, ó, ela pega as folhas e começa a interceder, recobrando as promessas. E o interessante é que essa obra, ela nasceu debaixo de intercessão, não foi debaixo de estratégia, foi debaixo de intercessão. E essa intercessão trouxe à vida o que nós estamos vendo hoje, trouxe à existência a estrutura, chamou você do norte, do sul, do leste e do oeste para que você viesse, e agora essa mesma palavra vai capacitar você a entender o seu propósito e ser usado por Deus no seu chamado, amém? Glória a Deus. Hoje à noite eu tenho uma mensagem, na verdade é um recado, eu vim aqui para isso. Se eu não fizesse outra coisa, era só para isso aqui que eu vim. Eu preciso entregar um recado para vocês como igreja, para o pastor Rafael, para toda a equipe. E na verdade é um recado de Deus que traz uma orientação. E por isso será uma palavra de ensino. E eu gostaria que você cooperasse comigo, ficasse com seus ouvidos atentos. Se você tiver caneta e papel, você escreve. Tiver dúvida depois, você procura o pastor Rafael, que ele vai tirar a sua dúvida. Mas eu gostaria que a gente pudesse caminhar num caminho de aprender o que Deus deseja falar para a gente. Por isso, eu vou dar um tema. Essa é uma pregação, ela não vai ser totalmente uma pregação expositiva, ela será uma pregação temática na sua totalidade, mas para poder você conseguir construir junto comigo aqui, eu gostaria de já te dar o tema central que eu vou estar falando nessa noite. E o tema central é discipulando cidades e nações. Fala comigo, discipulando cidades e nações. O subtema que eu vou estar trabalhando com você é o coração, a casa e a cultura. Fala comigo, o coração, a casa e a cultura. Esses três elementos são elementos fundamentais para que Deus se manifeste sobre uma cidade ou sobre uma nação. De fato, nós somos chamados a transformar as nações, transformar cidades. Quando nós olhamos para o próprio Cristo, nós vemos que por onde ele passava, ele gerava transformação. Os bêbados eram transformados, as prostitutas eram transformadas, as pessoas que eram indecentes passavam por uma transformação e se tornavam puras. Os desviados se conectavam ao caminho. Por quê? Porque por onde ele passava, ele gerava transformação. Então, transformação está no DNA de Cristo. Escute, transformação está no DNA de Cristo. E todo mundo que tem Cristo está em processo de transformação. Você precisa estar melhor hoje do que você estava ontem.
O seu casamento tem que estar melhor hoje do que estava ontem. A sua saúde tem que estar melhor hoje do que estava ontem. Por quê? Porque Cristo está em nós. E por onde Ele passa, o que Ele toca, o que Ele ministra, vai gerando transformação na nossa vida. E o que Jesus deseja através dessa transformação pessoal das nossas vidas? Que sejamos agentes de transformação. Eu e você não fomos chamados para nos assentar num banco de uma igreja e apenas consumir uma boa pregação ou um bom louvor. Nós fomos chamados para sermos transformadores de cidades e nações. Eu preciso dizer para você que a gente foi esquecendo com o tempo, esquecendo da nossa verdadeira missão, esquecendo do nosso verdadeiro propósito. E a gente foi se assentando e trazendo tanta prioridade, e trazendo tanta coisa, e a gente ficou embaraçado, cheio de coisa, que foi amarrando a gente, e a gente não conseguiu cumprir mais o nosso propósito. E Jesus está nos lembrando hoje à noite, você foi chamado para discipular cidades e nações. É muito bom quando a gente fala isso lá no Brasil. Se torna um sonho, pessoal, vamos viajar, nós vamos impactar nações. Só que você que está aqui hoje em Portugal, principalmente a equipe que veio do Brasil, precisa olhar para si e relembrar: eu estou aqui para discipular cidades e nações. Deus me mandou para cá para discipular cidades e nações. Deus me mandou aqui para sacudir cidades de cabeça para baixo. Deus me enviou aqui para fazer o que Jesus fez quando Ele estava na terra. Jesus me enviou aqui confiando em mim, que eu vou discipular cidades e nações. Então lê junto comigo o texto de Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. E aqui nós temos uma instrução de Deus através de Moisés. Moisés, um dos grandes líderes que nós vemos na Bíblia, alguém que Deus usou profundamente, tremendamente, para conduzir um povo obstinado, um povo de coração duro, um povo infiel, mas ali tinha um líder que era um líder de fibra. E olha o que o texto diz. Ouve comigo: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? Em seu coração. Ensine-as com persistência a quem? A seus filhos. Fala mais forte comigo. Ensine-as com persistência a quem? Aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver assentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que esse texto nos traz hoje de lição prática e clara? Primeiro vamos entender esse contexto que é muito claro, que estava acontecendo algo para que Moisés trouxesse essa palavra direta da parte de Deus. Primeiro, Israel estava nas planícies de Moabe, estava no momento decisivo da vida deles. Moisés aqui já sabia que ia partir, já sabia que ia morrer, não ia ficar muito tempo com o povo. E a questão toda é que havia uma nova geração. Essa nova geração que estava agora prestes a entrar na terra da promessa, a terra prometida. Essa geração que iria entrar na terra prometida estava vindo depois de uma geração obstinada, de coração duro, que morreu no deserto. Para você que conhece um pouquinho a história e que não conhece, deixa eu te mostrar. Quando Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo lá do Egito, todo o povo que saiu com Moisés, que deveria passar 40 dias andando no deserto, passaram 40 anos. E a Bíblia diz que eles passaram 40 anos por causa da dureza do coração deles.
O pecado central desse povo era a murmuração. Ou seja, pessoas que murmuram são pessoas que não são gratas, são pessoas ingratas. Pessoas que vivem murmurando são pessoas que não têm um projeto de Deus. Elas não sabem quem é o Deus dela, então eles reclamavam tanto e morreram toda uma geração. Quero que você compreenda que Deus tinha um projeto com esse povo, mas o povo não se alinhou com Deus para poder abraçar e cumprir esse projeto. Então Deus esperou uma geração inteira morrer, e toda aquela geração morreu, e agora vem uma geração nova. E é com essa geração nova que Moisés vai conduzir um tempo novo, para que essa geração herde a terra prometida. A Anne pregou hoje de manhã, vocês ouviram, ela falando justamente sobre o que Moisés fez juntamente com Arão. Mais do que ninguém, Moisés poderia estar dentro da terra prometida, mas ele foi cobrado a nível de liderança. E quando nós somos cobrados a nível de liderança, é diferente de como nós somos cobrados a nível de membros, a nível de pessoas que apenas visitam. Então Moisés estava agora sabendo que iria morrer, sabendo que não ia entrar na terra prometida, mas ele precisava instruir o povo a continuar nos padrões que Deus havia falado lá atrás. E com isso eu trago uma lição para iniciar nessa noite, que Deus não traz coisa nova sem nos relembrar das coisas antigas. Deus não começa algo novo tirando os fundamentos do passado. O que Deus falou para você quando Ele começou o projeto na sua vida, o que Deus iniciou lá atrás na sua história, Ele não esqueceu. Ele continua centrado na mesma palavra, nos mesmos valores e nos mesmos princípios. Por isso nós não podemos sair por aí buscando uma palavra nova, de uma revelação nova. Deus não está interessado em te dar uma revelação nova. Deus não é psicopata. Deus não é bipolar para estar todo dia mudando de ideia. Hoje eu vou fazer isso contigo, mas amanhã mudou tudo. Deus não é Deus de pegadinha, para ficar mudando a palavra que Ele deu lá atrás. O que Ele está fazendo com você? Ele está dizendo, lembre-se do que eu falei, porque eu sou imutável. Ele não brinca com a gente, e Ele não muda o que Ele falou. Por isso Moisés estava aqui garantindo que aquele povo, aquela nova geração, precisava ouvir a palavra novamente. E é isso que a Bíblia faz. A Bíblia, na verdade, é um disco de uma mensagem só, que se repete dia e noite e dia. Você pode subir no monte, a revelação vai ser a mesma. Você pode passar 40 dias de jejum, a revelação vai ser a mesma. Você pode vir para o culto, a revelação vai ser a mesma. Ela muda a temática, mas a revelação é a mesma. Então Moisés tinha uma missão: eu preciso ensinar ao povo. E olha que profundo e tremendo o que está acontecendo aqui. Porque uma vez que a geração antiga morreu, a geração nova precisava ser formada. Fala comigo, a geração nova precisava ser formada. Quando Deus vai fazer alguma coisa numa cidade ou numa nação, Deus não lida com a necessidade da nação primeiro. Deus lida com a preparação dos que vão reconstruir. Se você não for preparado, se Deus não fizer uma obra de lapidação em você, se Deus não transformar o seu coração, você pode comprometer toda uma missão. Por isso eu gostaria de quebrar hoje um paradigma, uma mentalidade que não é bíblica, de que Deus está com tanta pressa que Ele vai usar você de qualquer jeito. Deus não está com pressa porque Ele é Deus, Ele nunca se atrasa, Ele tem o tempo certo para tudo. E Deus não está mais interessado na obra que você faz do que Ele está interessado em você. Se você nunca fizer a obra, Ele não está preocupado. Sabe por quê? Porque Ele quer garantir que você vai ser aprovado, que você vai ser trabalhado. E com isso eu não digo que você precisa sentar e não fazer nada. O que eu estou dizendo é, você é mais importante do que o trabalho que você faz.
Para Deus, quando você começa a se travestir de tantas habilidades, de tanta disponibilidade só para trabalhar, e não é tratado e não é trabalhado, Deus vê você como alguém que precisa parar, ser colocado no banco para que você seja tratado. Porque não é sobre fazer, é sobre ser. Então a geração passada, que estava no Egito, trabalhou muito, fez muitas coisas, muitas vezes relembravam alguns rituais ou tradições, mas eles não eram de fato propriedade de Deus, eles não eram de fato servos do Deus vivo. Então Moisés vem com essa missão, a missão de ensinar. E aí surge uma pergunta no dia de hoje: como Deus ou como nós podemos impedir que a geração nova não esqueça do que Deus ensinou lá atrás? Como que eu e você podemos garantir que aquilo que Deus falou há anos atrás não vai ser esquecido pela nova geração? É importante que a velha geração ou a geração passada continue ecoando a mensagem, continue falando e relembrando aos mais novos quem é Deus, o que Deus fez lá atrás, os testemunhos que Deus operou, as palavras que Deus deu e em seguida Deus cumpriu. O Evangelho é cheio de lições que nos mostra que as veredas antigas é um lugar seguro. Quando nós estamos andando e as dificuldades acontecem, o que é que eu vou recorrer? Ao meu caderno de oração, onde o Senhor falou e eu vejo o testemunho, Ele fez. Quando as coisas estão difíceis, eu devo recorrer à palavra do Senhor. Mas se a geração de hoje, que vai possuir essa terra, que vai entrar na terra que emana leite e mel, ela não conhece a palavra, ela não tem acesso a essa palavra, e ela não sabe o que Deus falou lá atrás, o grande risco é que lá dentro ela se contamine na terra, e que lá dentro ela se desvie. Por isso, como que a gente vai impedir que essa nova geração abandone Deus? Como a primeira geração abandonou Deus, como esse continente tem deixado Deus de lado. Eu estive na Alemanha há provavelmente uns 12 anos atrás, e eu vi escrito em algumas notas na frente de uma igreja, de uma estrutura eclesiástica bem antiga, dizendo: aqui nós não damos as boas-vindas ao Espírito Santo. Uma igreja que se dizia bíblica, mas não dava liberdade ao Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que nós temos, hoje, vocês que estão nesse continente, uma grande missão: relembrar essa nova geração que vai experimentar um avivamento, relembrar essa nova geração que está caminhando para alcançar essa terra que emana leite e mel, de que é por causa de Deus, o que Deus fez por nós, qual é o propósito original de Deus, o que é que Ele nos disse lá atrás. Escute, igreja, temos que voltar para a palavra e ponto final. O segredo está na palavra, o segredo está em se apegar ao que Deus já disse. Então qual é a resposta para tudo isso? Como que a gente vai fazer essa geração não esquecer de Deus? Vamos fazer programas? Vamos organizar a igreja e fazer várias atividades? Esse não é o caminho. Vamos começar a fazer programação específica para jovens, para homens. Isso pode ser boas estratégias, mas isso não faz as pessoas se lembrarem de Deus para sempre. O que nós precisamos fazer hoje é o que Moisés estava fazendo nesse texto, ensinando e relembrando uma coisa chamada cultura. Pastor Rogério falou no primeiro dia sobre a cultura do reino. Eu falei: Pastor Rogério, falando sobre a cultura do reino, eu quero pontuar sobre isso, porque é o que Deus tinha colocado no meu coração. O que Moisés queria então? Ensinar a cultura de Deus. Escute, se você não tiver a cultura de Deus, você não vai conseguir viver como Deus. Se você não estiver dentro e imerso nessa cultura do reino, você não vai conseguir viver o novo que Deus tem para mim e para você. Então o que a gente precisa fazer para que isso seja uma realidade? Nessa nova geração, isso inclui a gente precisa pedir a Deus que transforme o nosso coração.
que transforme a nossa casa e que transforme a nossa cultura, ou seja, as nossas práticas. Para que isso seja uma realidade, para que a gente não esqueça do que Deus está fazendo, precisamos começar a orar e dizer: Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha casa e transforma a minha cultura. Deixa eu trazer um ambiente, talvez uma amplitude um pouquinho mais ampla do texto, porque a gente leu aqui o capítulo 6. E nesse capítulo 6, ele traz uma clareza para nós de Moisés ensinando, relembrando ao povo. Mas se você for ver no capítulo 5, o capítulo 5 fala sobre aliança. E aliança fala sobre quem é o Deus que eu e você servimos. Quem é o Deus que a gente serve? Esse é a aliança. O capítulo 6, ele fala justamente sobre esse processo de discipulado que Moisés começa a ensinar e dizer: vocês precisam ensinar os mais novos. Ou seja, como é que essa fé vai ser transmitida adiante. E o capítulo 7, Moisés está falando sobre a identidade. Como que a gente pode permanecer fiéis na terra? Um povo que é separado por Deus, um povo que foi chamado por Deus, não deveria se misturar com a idolatria da outra nação ou dos outros povos, porque Deus estava sendo claro: vocês são santos porque eu sou santo, então preserve a identidade de vocês. Quando Deus nos escolheu por amor e não por mérito. E qual é o alerta aqui? É que muita gente pode ter vindo para cá e começar a prosperar na terra da promessa, completamente desviado do propósito central. E esse era o objetivo de Moisés: relembrar: não se desvie. Não se desvie do propósito. Não se desvie da mensagem. Não se desvie do que Deus está fazendo. Então vamos lá. O que Deus está falando hoje à noite para nós? Ele está dizendo que nós fomos chamados a discipular cidades e nações. Amém por isso? E ele está explicando como que a gente vai fazer isso com uma nova geração. Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui que são mais jovens não experimentaram o que a maioria dos mais velhos experimentaram. De ter culto que começava com um louvor e não tinha como ter palavra, que ia até a noite e varava às vezes até o outro dia. Provavelmente você não viu ajuntamentos enormes de pessoas que não iam apenas para ver um pregador famoso, iam para poder buscar a presença de Deus. Então tem coisas que aconteceram que, por você não saber e não ter experimentado, nós, os mais velhos, precisamos relembrar a você quem é Deus, quem é você e qual é o seu propósito. Interessantemente, é que quando Moisés fala sobre isso, Moisés está trazendo uma temática aqui de discipulado. E essa temática de discipulado é a temática central de Deus para a igreja. A gente mudou muita coisa, para poder ter gente aqui, vamos fazer programação. E programação não é discipulado. A nossa missão central é ide e fazei o quê? Discípulos. A pergunta é: o que é um discípulo? O que é um discípulo? O discípulo nada mais é do que um aprendiz. E ele é alguém que está aprendendo para ser transformado, ser trabalhado no seu caráter, para ter uma vida melhor. O discípulo é aquele que reproduz os passos do mestre. O discípulo é aquele que aplicou a sua vida para obedecer o que lhe é ensinado. Só que para ele se tornar um discípulo, ele precisa de um processo. Qual é o processo? Discipulado. E discipulado se tornou hoje talvez um termo ou uma palavra pesada. Uma palavra que as pessoas têm medo. Por quê? Porque nós experimentamos há alguns anos opressão e controle. Você precisa ligar para mim para poder você namorar com alguém, para poder você casar com alguém. E aí as pessoas começaram a colocar a vida delas na mão de outras pessoas. Ao invés de elas buscarem ao Senhor e andarem em conselho, elas começaram a terceirizar a vida delas na mão de pessoas. O que isso gerou? Isso gerou abuso, isso gerou frustração. Eu estava conversando com uma mulher que ela chegou assim: pastor, eu não creio mais em Deus. Eu falei: por que você não crê mais em Deus? Porque ele disse que meu marido ia voltar para mim e o meu marido não voltou, então Deus mentiu. Eu falei: como que ele falou com você? Aquela irmã que chegou no culto, ela colocou a mão no meu coração, ela disse: ele vai voltar, eu vou te dar 7 meses, ele vai estar na tua porta de novo, a sua vida vai mudar. E eu falei: ele não voltou, nunca voltou, pelo contrário, divorciou e casou com outra.
E ela disse, por isso eu acho que Deus mente. Eu falei, não, quem mentiu foi a profetisa. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Sabe o que é isso? Uma geração que não conhece Deus precisa se basear nas palavras de homens em primeiro lugar. A Bíblia estabelece homens para ser conselheiros, para orientar, para corrigir, para ajustar os parafusos, mas Deus não estabeleceu o homem para ser o seu Deus. E você precisa ter cuidado para não endeusar homens, para não endeusar líderes. Porque se você endeusa e essa pessoa desvia você, não é culpa dele, é culpa sua, que deixou de ouvir Deus e terceirizou a sua vida. E infelizmente para muitos é mais fácil terceirizar a vida, porque depois você tem a quem cobrar e dizer foi por causa de você. Ao invés de assumir, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter persistido mais. Então é interessante que a gente entenda que discipulado se tornou pesado. Discipulado se tornou um fardo, e esse fardo é porque homens despreparados assumiram lugar que não deveriam assumir. Quando homens despreparados assumem lugares que não deveriam assumir, eles distorcem o amor, e no lugar do amor eles controlam. No lugar do amor eles colocam medo. No lugar do amor eles manipulam. Homens despreparados, homens que não foram treinados, homens que não foram lapidados, homens que não foram discipulados, não têm condições de discipular, não pode liderar na casa do Senhor. Então Moisés está dizendo para eles, vocês precisam conhecer a Deus, e esse processo é por discipulado. E o discipulado é justamente o meio do ensino. A questão toda é que a gente acredita que discipulado, e a gente ouve muita palavra mesa, né? Na verdade essa palavra esse termo sempre existiu, mas temos uma ênfase dos últimos 7, 8 anos para cá, a mesa. E muita gente tem a ideia de que discipulado é sentar com alguém para ouvir. E a Bíblia nunca falou que discipulado é sentar com alguém para ouvir. Discipulado é ser instruído para viver, ou seja, enquanto eu vivo, alguém me orienta, enquanto eu estou vivendo, alguém me corrige, enquanto eu estou vivendo, alguém me alinha. Tem discipulados que você não precisa sentar 1 hora com o outro para poder, alguém está lendo a Bíblia para você, ou um livro. Isso faz parte, mas o verdadeiro discipulado é quando andamos juntos, entramos na casa um do outro, entramos na vida um do outro e conhecemos a vida um do outro. O problema é esse, que quando eu fui ferido, aquela ferida hoje me deixa resistente, para que eu não queira deixar mais alguém me acessar. E aí eu fico tão receoso que eu digo, vai fazer de novo comigo. Alguém já passou por isso? Você está andando e de repente você dá uma topada do seu dedão no sofá, você fala, cara, nunca mais vou passar perto do sofá. A palavra está dizendo que discipulado não é o que fizeram com você. Porque o discipulado ele precisa vir de um líder preparado, que ama, que conhece a palavra e que não trata você como marionete, que não trata você como um boneco, mas trata você como uma peça preciosa de Deus. Precisamos entender que você, meu irmão, que está aqui, é um presente para essa igreja. E a liderança que está aqui não está olhando para você para usar você. Quando você é colocado para servir, você na verdade está sendo preparado, treinado e desenvolvido. A liderança que está aqui entende que a sua vida é tão preciosa e o que eles fizerem contra você, eles vão estar fazendo diretamente contra Deus. Por isso há temor nesse lugar, há um temor nesse ambiente, há um temor nessa liderança e nós não somos assim. Nós não somos, certo, pastor Rafael? Não somos controladores nessa igreja, nós não somos manipuladores nessa igreja, nós não vamos fazer barganha nessa igreja, e o objetivo aqui nunca é fazer você ser explorado, mão de obra barata. O objetivo aqui é se prepare, porque você existe para um propósito, e nós vamos ser um instrumento de Deus para preparar você para esse propósito.
Mas se você chega aqui e você tem medo, você tem receio, como que você vai ser preparado? Como que você vai crescer? Por isso eu quero dizer para você, antes de você resistir, ande junto, observe, veja os sinais, veja os frutos, analise, ouça as conversas, porque o discipulado não acontece quando o pastor está com o microfone aqui. O discipulado acontece quando vocês estão jogando um futebol, quando estão andando de bicicleta, quando está ali comendo aquela costela, que eu espero que tenha costela amanhã. Inclusive, se você não fez a sua inscrição do almoço para amanhã, está na hora, porque até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco, porque senão você não vai almoçar. Então, o discipulado acontece nesses momentos. E por que é importante o discipulado? Porque se você não for, escute, se você não for alinhado ao que Deus tem como visão através dessa igreja, para essa nação, para esse continente, você não vai conseguir entrar adequadamente nessa terra que emana leite e mel. Então Deus ouviu o seu clamor alguns anos atrás. Deus viu o que você estava precisando. Falou para o pastor Rafael, te prepara e leva uma equipe. Antes de você vir para cá, você pegou pessoas aleatórias para a sua equipe? Vou pegar você, aquele da rua, aquele que está na sarjeta, aquele que está lá em cima do telhado. Foi assim? Todos eles que vieram para cá já eram pessoas que estavam dentro de igreja, estavam sendo pastoreados, estavam sendo cuidados. E quando se alistaram, eu mesmo ouvia: vamos fazer o treinamento, vamos fazer a aula, vamos fazer o curso, vamos fazer as práticas. Quando esse pessoal veio para cá, eles já tinham consciência e noção do que estavam fazendo aqui. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus está dizendo: Rafael, vai lá para Portugal e agora reproduz em larga escala aquilo que você fez com um grupo menor. Discipule um povo que vai discipular cidades e vai discipular nações. Você entende por que Deus está querendo trabalhar no seu coração? Porque coração está ligado a caráter. E se o teu caráter não tiver alinhado com o caráter de Deus, você vai comprometer uma missão inteira. E eu quero dizer, Deus não quer que você morra no deserto, como o povo de Israel morreu porque eram murmuradores, porque eram infiéis, porque eram desleais. Mas pastor, como que eu vou saber que ele tem boas intenções? Confia em Deus. Eu lembro de um jovem que me chamou uma vez no meu gabinete. Ele sentou e ele falou assim: eu até gosto da igreja, mas eu não sei se eu consigo confiar totalmente em você. Eu falei: então o problema sou eu. Ele falou: então não é você, é que eu não consigo confiar. Então eu falei: deixa eu te perguntar uma coisa, quão submisso você é? Porque se não é comigo, tem que ser com alguém. Ele falou: eu acho que eu não sou uma pessoa tão submissa, eu não gosto tanto de ouvir. Tá, então se você não é submisso e não gosta de ouvir, o problema não está em mim, o problema está em você. E por que então que você não se submete? Ele disse: porque se eu me submeter, eu tenho medo de que você atrase o projeto de Deus na minha vida. Eu falei: então vamos pensar da seguinte maneira: você acha que eu sou mais forte do que Deus? Ele: não. Você acha que Deus pode falar para mim e eu falar: não quero que o Senhor faça isso com ele, e eu evitar o trabalhar de Deus na sua vida? Ele falou: não. Eu digo: então por que você está com medo? Você só precisa confiar. Escute, às vezes o receio que a gente tem ou a desconfiança não é por causa do outro, é por causa do nosso próprio coração. É importante analisar os sinais, ver as evidências, mas ou você mergulha e é tratado, ou o tempo vai passar e você vai ficar para trás. Está na hora de mergulhar e dizer: Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Senhor, opera o que o Senhor precisa operar na minha vida. Escute, quantos de vocês podem estar com problema no casamento hoje? Você está doido para fazer a obra de Deus? Deus está dizendo: primeiro o teu coração, vai cuidar do teu coração. Depois, talvez você esteja com um problema de mentira. Deus está dizendo a você: como é que você vai falar a verdade se você tem problema com mentira? Talvez você tenha problema com a língua solta. Você fala muito, você fofoca, você fala mal dos outros, você traz difamação. Como que Deus vai te usar para restaurar se você é o instrumento da destruição?
Por isso, nós precisamos identificar, não como está apenas o outro, nós precisamos identificar como é que nós estamos e abrir o nosso coração e confiar. Está na hora de confiar. Aquela geração precisou confiar em Moisés. Precisou dizer: Moisés, nossos pais morreram e nós não queremos morrer de novo no deserto. Tem alguém aqui que quer ficar para trás, meu irmão? Tem alguém aqui que quer morrer no deserto? Obviamente que não. O que a gente quer? Andar com Deus, ser preparado por Ele, viver para a glória dEle e ser frutífero em todas as áreas da nossa vida. Ser próspero, colocar a mão e ver os frutos acontecerem. É isso que Deus quer de você, mas você vai precisar abrir o coração. Esse é o primeiro elemento que Moisés está falando. Abra o coração, deixe com que alguém acesse o seu coração. Sabe o que eu falei para esse menino? Eu disse assim, o nome dele era Vini. Falei: Vini, deixa eu te explicar uma coisa. No dia que eu me intrometer entre você e Deus, Deus é tão poderoso que Ele vai fazer assim, ó: sai, Paulo, que eu quero projetar esse menino, e ele vai longe. Agora, Vini, no dia que eu te ame tanto e eu queira te projetar, eu quero ser a tua plataforma, e Deus diga: eu não quero que ele seja projetado agora, eu posso fazer o que eu quiser, você não será projetado. Sabe por quê? Porque Deus é maior. Então deixa eu te dizer, não desconfie com tanto medo a ponto de não mergulhar, porque se essa liderança ou essa igreja se meter no que Deus está querendo fazer na sua vida, Deus retira qualquer um deles a qualquer momento. Sabe por quê? Porque Deus se importa com você também. Deus quer que você seja curado, Deus quer que você seja trabalhado, Deus quer que você seja elaborado para cumprir o seu propósito no reino. Então, discipulado é o processo que Deus usa para trabalhar você. Discípulo é a pessoa que abre o coração para ouvir e praticar, ser acessado em todas as áreas. Paulo tinha tanto acesso à vida de Timóteo, que Paulo circuncidou Timóteo. A minha pergunta é: quem é que tem acesso a você a ponto de dizer, você precisa ser circuncidado nessa área? Se você não se submete a alguém, se você não sabe prestar contas a alguém, parar e deixar alguém orientar você, meu irmão, a sua vida em algum momento vai se tornar um fracasso. Então você precisa ter um tipo de Paulo na sua vida. Você precisa ter um tipo de Barnabé na sua vida. Você precisa ter um tipo de Moisés na sua vida. Você precisa ter um tipo de Jesus na sua vida que vai trabalhar você. Isso é o discipulado, esse é o discípulo. E o discipulador é aquele que Deus levanta como instrumento dele, não apenas para falar palavras que vão te levantar, mas para alinhar, corrigir e segurar você na hora que você precisa ser segurado, na hora que você precisa ser colocado de banco, mas também na hora que você tem que correr. Às vezes você: eu não consigo, eu acho que não. Ele vai dizer: está na hora, e você vai correr. Isso é o discipulador. Porém, o que nós vemos que Deus está querendo trabalhar para poder fazer isso uma realidade, Ele fala sobre cultura. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que ensina sobre cultura. A pergunta é: o que você acha que é cultura? O que você pensa sobre cultura? Cultura é o que as pessoas fazem naturalmente. E eu queria que você repetisse essas 4 palavras comigo. Fala: hábitos, tradições, símbolos e expressões. São 5 palavras. Vale: expressões e práticas. Olha só: hábitos, tradições, símbolos, expressões e práticas. Isso é o que compõe cultura. O que Moisés estava ensinando para aquele povo tinha tudo isso aqui, e nós já vamos ver daqui a alguns minutos, nós vamos entender o que Moisés estava fazendo. E eu pedi para trazer isso aqui, para você ter uma noção. Talvez se você estiver olhando ali, daí de trás, você vai dar uma olhada que nós temos uma bandeja, nós temos um molho de chaves, nós temos um suco de uva, nós temos um óleo, nós temos pão, toalha, bacia, temos uma chave de fenda, um martelo, uma trena, uma mochila e um calçado. Tudo isso aqui é símbolo do cristianismo, é símbolo da cultura de Deus. Isso aqui faz parte da cultura do reino. Moisés estava falando sobre essas coisas aqui.
E quando a gente ensina alguém, a gente precisa ensinar para as pessoas entenderem com símbolos. Por quê? Porque os símbolos apontam o que a gente vive, o que a gente crê. Um exemplo para você entender: tem quadro na sua casa, imagem de quadro, que o seu pai ou a sua mãe recebeu dos seus avós e se tornou parte da decoração da casa. Aquilo é um símbolo que lembra algo na família. Tem determinado móvel, cristaleira, que veio dos seus avós. Aquilo é um símbolo. Cultura, ela se constrói com símbolos. E se a gente não tiver na nossa linguagem os símbolos específicos, as práticas específicas, as expressões específicas, a gente nunca vai entender de fato como um todo a nossa linguagem. E o que Moisés estava dizendo? Eu vou ensinar para vocês então como se aplicar tudo isso. Daqui a pouco, no final, é uma palavra profética que eu tenho, eu vou falar sobre esse ponto. Mas Moisés entra agora falando de cultura. E essa cultura é uma cultura de transformação. Lê de novo comigo Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A instrução começa: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Aonde estarão, meus irmãos? Nosso coração precisa estar limpo. Nosso coração precisa estar puro. Nosso coração precisa estar curado. Nosso coração precisa estar sarado. Todo medo é evidência de doença da alma. Toda insegurança é evidência de doença da alma. Toda ansiedade é evidência de doença da alma. Todo receio é evidência de doença da alma. Todo trauma gera doenças na alma. Deus está dizendo: eu quero limpar você de tal maneira do que fizeram contra você e do que você permitiu que fizessem a você, para que o seu coração se torne tão puro como o coração de uma criança. Para que o seu coração se torne puro como o coração de uma criança. Que ainda que te traiam, você consegue confiar de novo. Ainda que te batam, você consegue perdoar em seguida. Que ainda que falem mal de você pelas costas, você consegue amar apesar do outro. Então Moisés está dizendo: cuidem do coração. Essas palavras precisam estar no coração. O que a Bíblia nos ensina? Sobre tudo que a gente deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. O discípulo peca e erra, ele retrocede quando o coração dele está ferido. Um discipulador, um líder, um pastor, alguém da linha de frente, ele cai, ele peca quando o coração dele está contaminado, quando o coração está ferido. E eu fico pensando como seria Jesus, lidando com tanta rejeição ao redor dele, lidando com gente que falava mal, pessoas que dizem: tu és o grande rei, mas daqui a pouco vai renunciar, daqui a pouco vai traí-lo, daqui a pouco vai vendê-lo por 30 moedas de prata. O que eu vejo em Jesus é que ele era tão curado, que por mais terríveis que fossem as coisas ao redor dele, não o afetava. Eu não sei se vocês lembram daquele episódio dos 10 leprosos, onde 10 foram curados, mas apenas um voltou para dar graças, para agradecer. Pensa comigo, ninguém podia chegar perto de um leproso. Leproso era evidência de maldição. A Bíblia diz que Jesus passou perto dos leprosos naquela vila, Jesus curou os leprosos e ainda enviou os leprosos para o templo. Por que ele não teve medo? Porque pessoas curadas não têm medo do pecado, pessoas curadas não têm medo do problema do outro, não têm medo do ódio do outro. Por quê? Porque o que está em nós é maior do que o que está neles. Pessoas curadas, elas não reagem com a mesma moeda, elas dão com espírito oposto, uma moeda contrária. Deus está dizendo para você: todo tipo de medo, ansiedade, rejeição, todo tipo de ansiedade, tudo aquilo que coloca você num canto e você não consegue se relacionar direito, isso tudo é um problema da alma. E Moisés está dizendo: a palavra tem que estar no coração de vocês.
Então vamos limpar o coração, vamos colocar para fora o que precisa ser colocado para fora. Foi um abuso, coloca para fora esse abuso. Foi um abuso, pode ser sexual, pode ser um abuso de poder sobre você, um assédio moral. Coloca para fora. Como que eu vou colocar para fora? Libera. Fala: Senhor, eu não sei como fazer, mas eu libero aquela pessoa, eu libero aquela situação. Nós vamos entrar na terra prometida, então é importante entender, o Senhor está dizendo: lembre-se do Deus de vocês e não do que fizeram com vocês. Lembre-se das instruções. Tem gente esquecendo a instrução, porque o coração está cheio de mágoa. E um coração cheio de mágoa não consegue pensar em outra coisa. Quem aqui já teve unha encravada? Sabe o que é unha encravada? Terrível, né? Quando você tem a unha encravada, o que você pensa? Só na dor da unha encravada. Você passa, tá aqui no sofá, você passa assim, porque você tem medo do sofá pular em cima do seu dedo. Você tem medo do Rafael que está ali, só de olhar o teu pé já dói, porque a unha está encravada. Então, quanto mais você reage, aquela dor se esconde, você repele, mostra que tem um problema ali. O que o Senhor está dizendo para nós? Deixa eu curar a sua unha encravada, para que você deixe de ter medo, para que você deixe de insegurança. Hoje Deus quer curar você. Hoje Deus quer tirar essa dor do seu coração. Hoje Ele quer arrancar isso. Sabe por quê? Porque Ele tem uma palavra de instrução para colocar dentro de você. E se o seu coração não tiver puro o suficiente, você só vai pensar na dor, ao invés de pensar na instrução. Homens maduros, mulheres maduras, filhos maduros, não ficam pensando na dor. A gente pensa no que Deus falou para nós. A gente coloca o nosso coração no que Ele orientou para a gente. Deixa a dor de lado, pede ajuda, para um pouco, pede para alguém te ajudar a ser curado. Mas você não existe por causa da dor. Você não existe para ficar correndo atrás de curso e curso, para ficar curando o seu coração toda hora. Deus está dizendo: cura o coração, mas deixa para trás. Vamos começar uma nova fase, vamos começar uma nova vida. Amém por isso? Então Moisés está dizendo: essas palavras de hoje que ordeno estarão no teu coração. Outro versículo ele vai dizer: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E talvez esse aqui seja o ponto que Moisés está explicando. Cultura não é evento, cultura é prática de vida. Cultura não é evento, cultura é cotidiano. Cultura é o que eu faço naturalmente, com os meus hábitos. Cultura é o que eu faço e que eu não deixo me corromper pelas práticas dos outros, porque aquilo está em mim. A cultura, ela não é forçada, a cultura é natural. Como um hábito é natural na vida de alguém. Moisés está instruindo o povo a dizer que nós precisamos ter como cultura o discipulado na nossa vida. Agora é bonito, o pastor Rafael é mestre, é um monte de coisa ele, né? Além de chato, é um monte de coisa. Pastor, é maravilhoso, eu só brincando, a gente brinca assim, mas ele é um homem extraordinário, sem falar que é lindo, maravilhoso. É, você mesmo, você, amado. É um ótimo mestre, ensina a palavra, faz cursos, faz um monte de coisa, mas o Senhor, através de Moisés, está dizendo: a nova geração não precisa apenas de pastores, a nova geração está precisando de pais. Pais e mães, que antes de enviarem os filhos para a igreja, vão discipular os filhos em casa. E o apóstolo Paulo nos instrui, dizendo que se a nossa casa não está em ordem, é melhor a gente dar uma parada, para que a gente não queira ministrar o outro lá fora, e dentro da nossa casa o diabo já tem acesso aos nossos filhos. Eu não sei se você compreende que existem grandes pastores, grandes líderes que estão alcançando grandes projetos, mas o resultado vai ser falha. Sabe por quê que vai falhar lá na frente? Por causa da família que não está no lugar. O seu projeto não é só seu, o seu projeto é da sua família. Há um projeto familiar. Talvez você tenha uma missão específica como marido, como esposa, mas o projeto é da família. Todo mundo precisa ir junto. Talvez nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas todo mundo precisa dizer: nós existimos por esse propósito.
E como que a gente gera isso? Através do discipulado que começa em casa. Talvez é mais fácil eu terceirizar para o pastor Rafael. Pastor Rafael, liga para o meu filho, fala com o meu filho. Pastor Rafael, vai lá em casa, visita, porque meu filho está daquele jeito. Ô pastor Rafael, meu menino não ora, pastor Rafael. Pastor Rafael, minha mulher está terrível, a mulher só fala, não aguento mais. E aí tudo a gente joga sobre os pastores, sobre a igreja, sobre a liderança, esperando que eles resolvam aquilo que Deus disse. Essa missão de discipular a casa não é da igreja, é sua missão. A missão da igreja é ajudar você a se desenvolver em discipulado, mas você precisa voltar para casa. Começa no coração, você é curado, passa para a sua casa, você cura a sua família, a sua casa. Alguns homens, principalmente, eu quero falar com os homens rapidamente, os homens eles têm receio de parecer que são frágeis em alguns momentos, mas é preciso a gente entender que ser vulnerável ou estar fragilizado em algum momento não é um problema. Pelo contrário, isso aponta e revela uma coisa chamada quebrantamento. E se você não consegue se quebrantar, você não faz parte de Cristo, porque Cristo naturalmente quebranta o nosso coração. Não há orgulho, não há soberba, não há autossuficiência em Jesus. Há humildade. Ele é compassivo, por isso ele consegue abrir o coração e caminhar junto com o outro. Ou seja, nós, homens que estão aqui, precisamos olhar para casa, não como o chefe que vai dizer, vocês vão fazer isso, mas alguém que dá o exemplo. E eu não sei como é que você está hoje no padrão de líder da sua casa, mas eu só sei de uma coisa, para entrar nessa terra prometida que Deus está apontando, não dá para ir só você. Não dá para ir só sua esposa ou um dos seus filhos. Ou vai todo mundo, ou todo mundo dá um tempinho sentado aí até vocês estarem prontos. Ou seja, é você quem determina o ritmo. Deus está dizendo, eu tenho todo o tempo da eternidade. Você determina o ritmo. Talvez alguns pais hoje precisem pedir perdão. Talvez algumas esposas hoje precisam pedir perdão. Talvez alguns casamentos estão ruindo porque já houve traição lá atrás e veio trazendo, e hoje o negócio está insustentável. Talvez pais tenham literalmente tratado filhos como empregados, ou filhos têm tratado seus pais com desobediência ou com rebelião. Deus está dizendo, coloca a casa em ordem. Um coração de um discípulo em ordem, naturalmente ele vai colocar a casa em ordem. Pastor Rafael não consegue instruir o filho a orar se ele não vê o pai orando. Vou falar uma coisa, de estudar minha esposa é expert, porque eu não estudo tanto quanto ela, mas pelo menos 2 horas por dia, pelo menos eu vejo essa mulher estudando, fora a hora de oração que ela fica na presença do Senhor. Quando a minha filha mais nova se levanta, já vai lá perto da mãe, já traz a Bíblia dela ou o livro dela, já deita perto da mãe na sala enquanto a mãe está estudando a palavra. Ou seja, o que eu espero? Que a minha filha entenda que é prioridade para nós naquela casa estudar a palavra, conhecer a palavra. Você não tem como levar ninguém a lugar algum que você não tenha estado antes. Você não pode dizer para o seu filho, ó, vai lá que aquilo é bom. Ele está dizendo, pai, você já foi lá? Mãe, você já esteve lá? Meu irmão, o Senhor está chamando a gente hoje a um compromisso, não apenas a ser sarado aqui, mas a levar essa cura para a nossa casa. Quem vai transformar cidades e nações, começa transformando a própria casa. Quero ir para Portugal, quero ir para a Espanha, quero ir para a Ásia. Tá tudo bem, Deus tem um projeto para você. Como está a casa? Como é que está teu coração? Então Moisés está ensinando eles e dizendo, o discipulado começa no coração do discípulo e expande para casa. Esse texto que a gente ouviu, ele começa a dizer algo interessante. Ele não diz, ó, vá lá e ensine primeiro, vá lá e pregue primeiro, vá lá e faça primeiro. Ele está dizendo o quê? Receba primeiro, coloque no seu coração, ate isso ao seu coração. Mas ele continua e diz o seguinte, que esse discipulado precisa acontecer como uma rotina e não como um evento. Os nossos filhos estão acostumados a olhar para nós, a nossa casa, as pessoas às vezes ao nosso redor, a nos ver da seguinte maneira, vamos fazer um propósito? Vamos.
7 dias de jejum para romper em alguma área. Vamos lá, a gente faz 7 dias de jejum. E depois dos 7 dias, eu passo 3 meses que eu não pego na Bíblia. Eu passo 3 meses que eu não oro. Moisés está dizendo, não faça isso como se fosse um evento, faça isso como se fosse rotina. O que é que ele diz? Assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Uma das coisas, a minha esposa está aqui, uma das regras que a gente tem em casa é, nós não sentamos para falar mal de ninguém. Preciso que vocês entendam que isso é cultura do reino. Nós não devemos falar mal de ninguém. Eu tenho tanto temor relacionado a isso, que lá no Brasil a gente está tendo problema com o governo. E as pessoas falam mal do governo. E às vezes vem falar comigo, eu digo, por favor, não conversa comigo sobre isso, eu saio. Então você é desse governo? Não, não sou do governo. Mas eu não vou abrir a minha boca para estar falando mal de ninguém, de liderança alguma. Nem do pastor de hoje, nem do líder da célula, nem do pastor da igreja de ontem, nem daquele outro pastor da igreja tal que eu não conheço. Nós não falamos mal de pessoas. Foi por causa disso que aquele povo morreu no deserto. Língua grande demais, fala demais. O que ele está falando aqui é que a gente precisa andar assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, falar das coisas de Deus, daquilo que consome o nosso coração. E a gente conhece a vida de alguém por aquilo que ela fala. E eu preciso dizer para você, é terrível quando a gente senta ao redor de um crente ou com um crente e o que sai dele é lixo. O que sai dele é coisa tão pequena, tão banal. Deus está chamando você para falar coisas maiores. Se a palavra entra, o que vai sair daí são coisas maiores. Se a palavra tem acesso ao seu coração, você vai passar o dia processando sobre o que a palavra está promovendo. Então ele está dizendo, fale em casa, andando pelo caminho com pessoas, com sua família. É um processo, é uma rotina e não apenas um evento. Faça isso enquanto come. Infelizmente, a maioria das famílias hoje nem come mais junto, certo? A maioria da família nem come junto. Nem tem momento de comunhão junto. Faça isso enquanto viaja. Viajar, só trabalho, pastor, você não tem noção como está a vida. A minha preocupação é essa, que às vezes a gente está tentando preparar o futuro dos nossos filhos, mas a gente já perdeu eles aqui, esperando que eles conquistem o futuro. Eles não vão saber nem o que fazer lá na frente, se você não começar a ter tempo com eles hoje. Faça isso enquanto você está trabalhando, enquanto você vai vivendo. E Jesus traz esse ensino para nós. Naquela mesa, no discipulado de Jesus, ele comia junto, dormia com os discípulos, viajava com os discípulos e servia com os discípulos. Servia os discípulos e era servido pelos discípulos. É vivendo que a gente discipula. É vivendo que a gente discipula. E o meu último ponto diz que o discipulado ele precisa ocupar todas as esferas da sociedade. Começa em mim, passa para minha casa, minha família, e consequentemente a minha cultura influencia o ambiente onde nós estamos. Alguns anos atrás, os meus filhos eram pequenos e minha esposa foi fazer um aniversário. Anne, me corrige, se eu estiver errado, talvez eu mude uma palavra ou outra, tá bom? Depois você me lembra aí. Eu mando para o pastor Rafael para ele me perdoar. E a gente, era um aniversário, ou não, minha esposa estava fazendo uma comida especial em casa e chamou um dos meninos do nosso condomínio. Só que aquele menino era terrível. Era um menino que chamava palavrão, que ninguém queria estar perto, que ninguém gostava de estar com ele. E o menino foi em casa. E obviamente, o que é cultura para você, você faz em casa, você faz na rua. Lá vai o menino dentro da nossa casa fazer o quê? Chamar palavrão. Palavra feia, não sei como é que chama aqui em Portugal. Como é que fala aqui? Asneira. Lá vai o menino falando asneira lá. E aí a Anne chamou ele e falou, ó, aqui a gente não chama asneira não. Aqui a gente não fala essas palavras. O menino então parou naquele momento de falar o que estava falando. Não conseguiu mais falar dentro da nossa casa. Por quê? Porque foi estabelecido. A cultura daquele ambiente não permite aquilo. Isso é para líderes agora. Se você é um líder nessa casa, você é responsável em preservar e promover a cultura dessa casa.
Se você quebra os valores, quando alguém novo chega, eles não têm essa faixa de exemplo ou de contenção. O que é que eles vão fazer? O que eles querem fazer. Por quê? Porque a gente reproduz cultura involuntariamente. Cada um está trazendo uma cultura, mas chegando aqui temos que entender, essa casa tem uma cultura. Uma cultura que atrai, que acolhe, mas ela tem ordem, ela tem um caminho. Ou seja, encontrei um lugar legal, o pastor Rafael é tão legal, agora a gente vai fazer o que a gente quer. Cara, tem cultura, só que ele não consegue ver tudo, fazer tudo. Os líderes precisam ser o paredão que ensina aos mais novos o que é uma cultura, ou a cultura da casa. Um outro exemplo é que tivemos um menino que o Daniel chamou lá em casa. Esse menino, segundo ele, disse que era bissexual. Onde você já viu um adolescente, rapaz, com 15 anos de idade, dizer eu sou bissexual? Já se determinou que era. E ele foi lá em casa comer alguma coisa, e ao chegar lá ele começou a comer. E ele chamou meu filho depois no final e falou assim: Dani, é sempre assim? Assim o quê? Vocês comem juntos? Sim, todo dia a gente senta à mesa e come. E vocês conversam essas conversas legais? Todo dia a gente conversa essas conversas legais quando a gente está junto. Ô Dani, porque na minha casa não é assim. Na minha casa meus pais não sabem nem o que é que eu como. Tenho só o cartão de crédito no celular. Eu faço o pedido no iFood, a comida chega, cada um está no lugar. Se quiser comer no quarto, na rua, onde você quiser. A gente não tem comunhão. Aí ele disse: eu gostaria tanto de ser filho dos seus pais. A cultura, ela atrai quando ela é saudável. Mas quando ela não é saudável, ela repele. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para sermos curados, para que então a gente gere cura para outros. Vai chegar muita gente doente nessa igreja, pastor Rafael. Vai chegar gente quebrada, gente destruída, gente sem esperança. Mas a cultura que Deus está gerando aqui é para acolher e projetar. Nós não temos medo, certo, pastor Rafael? Nessa igreja nós não temos medo do outro. O outro não vai fazer nenhum mal contra nós e nós não temos medo que ninguém cresça, certo, pastor Rafael? Se Deus chamou alguém para ser pastor, que seja. Se Deus chamou você para ser um missionário, que seja. Se Deus chamou você para ser um profeta, que seja. Esse não é o problema, nós não temos medo de pessoas crescerem. O que nós não queremos é que você cresça de qualquer jeito. A gente quer que você cresça adequado com aquilo que você tem, que você vai fazer. E olha que interessante, porque esse texto fala sobre essa influência nas esferas da vida. O discipulado, ele precisa ocupar todas essas esferas. Então ele fala da esfera dos filhos. É essa nova geração que vai herdar o que está vindo. Nós somos essa geração dos filhos. E existem dois aspectos desses filhos. O primeiro aspecto é os filhos da sua casa. E o segundo aspecto são os filhos aqui na igreja. Os mais velhos precisam ajudar os mais novos. Eu lembro de uma vez que eu fui em Parintins, uma cidade do norte, estava tendo um festival chamado Boi Bumbá. Meu irmão do céu, naquele lugar as pessoas andam nuas na rua. As pessoas têm relações na rua. E numa noite, eu estava dentro de uma barraca, a gente foi evangelizar, estava dentro de uma escola, uma mulher completamente nua, acho que ela era louca, no mínimo, tentou abrir minha barraca. Não sei como que ela entrou na escola, que era a escola só da nossa equipe. Eu acordei de madrugada, vendo alguém tentando puxar o zíper da barraca. Quem é você? Era uma mulher completamente nua. Eu comecei a gritar, gente, socorro! Meus amigos estavam aqui, barracas do meu lado. Ninguém veio me ajudar, pastor Rafael. Sabe o que eu tive que fazer? Eu falei, se a senhora entrar aqui, eu vou estourar a sua cara, eu vou bater em você, eu vou chutar até quebrar os seus dentes. Aí ela saiu correndo com medo. Eu levantei, essa mulher foi embora, entrou na casa de outra pessoa, deitou no meio da cama do marido, pomba gira, né? Do marido e da mulher, chamaram a polícia, prenderam a mulher. De manhã eu acordo, vou contar para o pessoal, gente, ninguém ouviu nada? O pessoal, não ouvimos nada. Aí eu saí do café, um rapaz veio, eu ouvi. Falei, por que você não foi? Porque eu queria ver se era forte mesmo. Você tem noção? Não, irmãos. A cultura do reino, a gente não espera o outro cair. Na cultura do reino, a gente enxerga o mal e a gente livra o indivíduo do mal.
Na cultura do reino, nós não queremos ficar assentados vendo o nosso irmão se destruir. A gente prefere ser uma pessoa chata do que deixar o nosso irmão ir para o inferno. Por isso os mais velhos precisam estar mais preparados para ajudar os mais novos. Se teu irmão está fumando, mexendo com droga, na pornografia, se teu irmão está na fornicação, está no adultério, não fica olhando, vai atrás e traz ele de volta. Esse é o nosso trabalho dos mais velhos. E assim o evangelho vai entrando através dessa cultura, primeiro nos filhos, em casa, no caminho. E Moisés está dizendo, eu concluo dizendo isso aqui que ele estava falando, Moisés está dizendo o seguinte, quando ele fala, ate isso nas suas mãos, está falando sobre ação. Essa palavra que Deus está dizendo, está falando sobre eu preciso ser prático nessa mensagem, não apenas ouvir, eu preciso ser prático. Quando ele fala, coloca sobre os seus olhos, ele está dizendo, a palavra vai te trazer visão, vai te trazer clareza. Quando ele diz, coloque isso nos umbrais da sua porta, na cultura hebraica, isso era sobre decisões públicas que envolviam outras pessoas. Deus está dizendo, a sua vida é tão importante que aquilo que você faz influencia outras pessoas. O grande ponto que Moisés está ensinando aqui, é que para essa geração ser curada, ela precisava ser discipulada. Para essa geração herdar a terra, a nova terra, eles precisavam entender quem era o Deus que tinha feito uma aliança com seus pais. E para essa geração não se desviar lá e ainda prosperar lá dentro, ela precisava de uma coisa que era central, ter uma aliança direta com Deus. E ter um chamado claro e definido por Deus. Por que Moisés estava fazendo isso? Para dizer, eu estou indo embora, mas vocês precisam garantir que aquele mesmo Deus que chamou os pais de vocês, é o mesmo Deus que quer guiar vocês. Mas ele pôde esperar 40 anos para começar uma nova geração. A pergunta é, nós vamos esperar mais 40 anos para que os seus filhos sejam alcançados? A hora é agora, o tempo é hoje. O momento é já. Deus está arregimentando você, ou seja, Deus está alistando você. Não apenas a ficar pensando no futuro. Deus está chamando você a pensar nesse momento. Ou seja, Ele está querendo gerar essa cultura que o pastor Rogério disse, a cultura do reino. Por isso eu quero trazer esses símbolos proféticos hoje e declarar rapidamente para você. A bandeja, ela fala sobre servir. Entregar algo que vai alimentar e sustentar. No reino de Deus, nós não estamos preocupados em pegar primeiro. No reino de Deus, nós estamos interessados em servir primeiro. Em entregar para que as pessoas comam. A gente quer garantir que elas vão estar bem. Todo discípulo de Jesus precisa ser um garçom. Como chama garçom aqui? Garçom? Empregado de mesa? Eu prefiro garçom, mas tá bom. Todo discípulo de Jesus precisa ser um empregado de mesa. Você precisa andar com essa bandeja para servir pessoas. Tem gente que vai estar esperando uma mensagem de Deus, e essa mensagem vai vir numa bandeja dourada, que você vai entregar para ela. Estava eu e a Anne no aeroporto um tempinho desse atrás, a gente estava numa pressa, o voo atrasado, a mulher passou por nós, eu bati no ombro dela aqui, eu andando aqui, o meu ombro bateu no dela, e na hora que bateu, meus olhos fizeram assim, ó. Aí eu vi o filho morto, eu vi a mulher chorando, eu vi a palavra 6 meses, e o Senhor falou para mim, ela está de luto, faz 6 meses, fala para ela que parou, e que eu estou dando algo novo para substituir. Eu digo, Jesus, e a gente ia embora, a mulher foi embora, falei para a Anne, meu amor, vamos perder o nosso voo, faz o seguinte, vai você que é menos uma passagem, né? Então vai você que eu vou voltar, e sair correndo para encontrar a mulher estava carregada por um homem, que acho que era o marido, e uma filha do lado, e eu parei na frente dela e disse, moça, eu não sei quem a senhora é, não sei para onde a senhora vai, só que eu tenho um recado, há 6 meses o seu filho morreu, e desses 6 meses a senhora tem estado em luto, questionando o próprio Deus. Hoje o luto deve parar, porque Deus está te lembrando do que significou essa morte, e a senhora vai chegar em casa, tem a substituição que vai
aplacar e finalizar esse luto. Essa mulher fez assim, ó, no aeroporto, caiu de joelho e começou a chorar. Mas como que você sabe que meu filho morreu? E a filha dizendo: moço, como que o senhor sabe disso? Eu falei: eu não sei. Deus é quem sabe. A gente precisa andar com a bandeja, porque Deus está dizendo: eu conheço as pessoas e conheço o coração delas. A pergunta é se Ele pode confiar em nós segredos, palavras, edificação numa bandeja. Tem muito crente que não tem bandeja, tem crente que só tem bolso. Toda hora: Deus eu creio, Deus eu quero, Deus eu preciso. Para de ser um mendigo da fé. Está na hora de você entender que para Deus mais bem-aventurado é dar do que receber. E quem mais é generoso, mais prospera. Quem menos é generoso, menos prospera. Pastor, mas eu não tenho muito, é por isso que não tem mais. Prepara a bandeja e fala: o que o Senhor me deu eu vou entregar. Porque quanto mais você semeia, mais você tem. Amém? Isso aqui é símbolo de cultura nessa igreja. Nós estamos sempre servindo. O pastor Rafael é assim. Deixa de dar para a família dele. Tem que mudar um pouquinho isso, mas enfim. Deixa de pensar nele para pensar nos outros. Por isso que a gente tem que puxar a orelha dele, porque ele vai tirar o arroz e o frango da casa dele e ele vai alimentar você. Porque ele crê que o chamado dele é ter uma bandeja como essa. Isso aqui é cultura do reino. Isso aqui é cultura nessa igreja. Quando vocês verem alguém chegando, ao invés de dizer: pastor, a igreja não tem uma cesta básica, vai lá você no mercado e compra algo. Vai lá você e paga uma conta. Vai lá você e ajuda essa pessoa. Essa igreja crê no óleo do Espírito. Que a unção, ela não vem de homens, ela vem de Deus. E que todo discípulo e todo discipulador precisa estar banhado no óleo do Espírito. É o Espírito Santo quem conduz, é o Espírito Santo quem convence. E se você não tiver banhado no óleo, vai ser apenas palavra e apenas teoria. Todo discípulo precisa andar com um molho de chave espiritual nas suas mãos. Porque chave abre porta para deixar ir e para deixar entrar. Chave é fundamental. Tem pessoas que vão entrar e quando elas entram, escute só o que eu vou dizer. Tem pessoas que vão chegar aqui e dizer: pastor Rafael, eu preciso de ajuda, preciso de orientação. Você tentou de tudo. Quando você ouve a orientação, ele te entrega uma chave praticamente. Faz isso, você abre e a porta vai escancarar. Algumas bênçãos estão a um passo de um discipulado. Algumas bênçãos estão a um passo de você dizer: me ajuda, eu preciso de socorro. Todo discípulo e discipulador precisa andar com um molho de chaves, porque você abre portas, você não impede pessoas de crescerem, você abre portas para elas, você ajuda elas a voarem. Todo discípulo e discipulador precisa ter consigo o vinho. E esse vinho, ele primeiro toma. É o vinho que alegra você no espírito, não é aquele que traz dissolução na alma, que traz briga ou contenda, mas é o vinho que torna você diferenciado. Enquanto todo mundo precisa tomar droga, ingerir droga, você se alimenta e bebe do espírito. O crente precisa ser o povo mais feliz da terra. Sabe como a gente conhece uma igreja saudável? Uma igreja que sorri, uma igreja que se alegra, uma igreja que pula, uma igreja que dança. Mas não apenas na hora do louvor, porque na hora do louvor é massa, com todo mundo cantando e gritando aqui. Uma igreja que dança em todo o tempo. Você está andando na rua, no seu carro dirigindo, você está cantando e celebrando. Você está dentro do ônibus, você está cantando e celebrando. O Senhor está dizendo para você: bebe do óleo, bebe do vinho do Espírito. Deixa o Espírito Santo embebedar você de fato, embriagar você com o vinho dele. Todo crente precisa andar com pão. Esse pão aqui é fundamental, porque ele é o alimento que o Senhor está dizendo, é a própria palavra, mas essa palavra também precisa ser compartilhada com outros. Nessa igreja você não apenas come, por isso que tem 2 pães aqui, porque você pega um para você e você entrega outro. É uma igreja que compartilha a palavra, uma igreja que preza por um pão que alimenta. Não é um pão só que vai inchar em você, é um pão que de fato alimenta. Todo discípulo precisa ter o seu kit, uma toalha e uma bacia. Porque esse é o ministério de Jesus. A gente lava os pés das pessoas. Pastor, mas você não tem noção quem que é essa pessoa. Pois é, você também não tem noção quem você era quando Jesus lavou os seus pés. Você não tem noção quem você era quando Jesus mandou alguém lavar os seus pés. As pessoas hoje, elas precisam de um encontro com Deus. E para ter um encontro com Deus, elas precisam ver como Deus é. Ele usa
você para lavar os pés dela. Isso significa o quê? Honra a vida de pessoas. Levante, edifique. Mas também a Bíblia fala sobre ferramentas e instrumentos. O martelo que esmiuça a rocha, que esmiuça a penha. Esse martelo aqui é uma ferramenta espiritual. Temos que conhecer a palavra para quebrar todo o sofisma, para quebrar todo o engano. E tem coisas que Deus vai usar para quebrar mesmo, mas também é uma ferramenta de construção, assim como uma ferramenta de ajustes. O crente, discípulo ou discipulador, precisa ter uma ferramenta de ajuste, porque com ela eu ajusto você, e com a sua você me ajusta. A Bíblia fala que ferro com ferro faz o quê? Se afia. Então nós precisamos afiar um ao outro. Treina para que a gente meça, mas eu não posso medir você pela minha própria régua. Eu tenho que medir você pelo Espírito, porque quando eu meço você pela minha medida, sabe o que acontece? Eu comparo você comigo, o teu resultado comigo, mas quando eu meço você pelo Espírito, o resultado é graça. O crente precisa ser gracioso, e para isso ele precisa medir o outro pelo olhar e pela perspectiva de Cristo. Tem gente que está do seu lado e você fala, essa pessoa não é nada, essa pessoa não tem nada. Escute, o Senhor tem uma palavra para cada um. Sabe o que a gente tem que fazer? Senhor, o que o Senhor pensa sobre ela? O que o Senhor diz sobre essa pessoa? Todo crente, discípulo e discipulador precisa ter uma mochila consigo, porque a gente nunca sabe o que Deus vai fazer conosco. A gente nunca sabe para onde Ele vai mandar a gente. Eu já saí de casa com o Senhor falar, coloca isso aqui no teu carro, e quando eu chego na rua eu já sabia para que eu tinha que entregar. Leva isso aqui hoje, mas eu nem não preciso. Leva isso aqui hoje para a gente entregar. Você precisa ter uma mochila sempre preparada, espiritual, livre de peso, mas cheia de mantimento, cheia de dons, cheia da graça do Senhor. E a gente precisa ter conosco calçado. A gente tem que estar calçado com a preparação do Evangelho da paz. Nossa missão central na terra é compartilhar o Evangelho. E se você não sabe compartilhar e você não compartilha o Evangelho, você não está alinhado com a palavra. Todo crente precisa aprender a compartilhar o Evangelho. Eu estou falando isso para você e estou tentando fazer isso de maneira prática, porque Moisés precisou fazer isso com o povo. Não foi da noite para o dia que aquela geração ouviu e aprendeu. Por isso que Deus fala muito sobre tradições, por isso que Deus fala sobre festas, por isso que Deus fala sobre alguns movimentos que eles tinham que fazer, porque cultura se constrói no dia a dia e na prática. E por que Deus me pediu para vir aqui hoje, para dizer para você que esse tempo é o tempo de construir. Esse é o tempo de levantar. E a construção que Deus vai estar fazendo é uma construção em indivíduos e a construção da casa. Deus vai estar construindo você. O Espírito Santo vai estar formando Cristo em você. Eu acredito, pastor Rafael, e eu posso estar equivocado, mas eu diria no mínimo 10 meses, há um mover interno que Deus vai fazer. No mínimo 10 meses, conta aí quanto que vai dar 10 meses, talvez março, não sei. Nesses 10 meses eu creio que Deus vai estar vindo com águas sobre esse lugar. Eu vejo muita água entrando por aqui, fluindo. A água, ela não só fala sobre cura, mas ela fala sobre refrigério, ela fala sobre limpeza, ela fala sobre santidade. O que Deus está fazendo é o seguinte, Deus está preparando um exército aqui dentro, para que vocês possam ser instrumentos, porque estamos falando de transformar cidades ou discipular cidades e nações. Não é ficar falando apenas sobre isso, é começar a construir lá fora. Então Deus está dizendo, deixa eu construir em vocês, para que vocês construam lá fora. Há um avivamento programado por Deus para uma data específica, aqui nessa cidade e aqui nessa nação, em Portugal. Tem muita coisa que está acontecendo, tem muito homem de Deus por aí, tem muita obra maravilhosa. Deus está fazendo algo, porque depende dele. Mas haverá um avivamento que Deus está dizendo, eu trouxe um povo para essa cidade, que vai ter uma missão especial. Vocês serão usados por Deus como uma plataforma de treinamento. Essa igreja é um centro de treinamento, pastor, com clareza. E Deus vai usar vocês para treinar a nação. Guarde essa palavra que estou dizendo. Haverá um movimento onde vai vir muita gente. E vocês vão estar preparados. Então prepare a plataforma de ensino, prepare os professores, prepare os núcleos,
mapeie as regiões e quando o Senhor te der a orientação, você tem as equipes para onde ir, para os distritos, e eles estarão prontos para quê? Para colocar em prática, porque as igrejas vão começar a pedir ajuda. Então Deus está fazendo uma obra aqui dentro, acelerando o seu processo de estar pronto, porque Ele está dizendo, você não existe só para receber algo, você existe por um propósito, e o propósito é, vamos colocar fogo no bom sentido nessa nação. E Deus vai espalhar você para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Por isso, abra o coração. Resolva seus problemas logo. Meu irmão, tem pecado, tem problema. Não adianta carregar. Uma hora ou outra vai ter que vir à tona. Então já chama alguém na confiança e fala, eu preciso de ajuda. A segunda palavra profética que eu tenho para essa igreja, não é apenas sobre vocês serem plataforma de ensino. A segunda palavra profética, pastor Rafael, eu não tenho dúvida que Deus, através dessa limpeza que Ele está mandando, dessas águas purificadoras de fato, há uma vertente no seu ministério que Deus vai usar em cima de aconselhamento, ou seja, o movimento de discipulado, ele vai se tornar tão prático que pessoas vão perguntar, como é que você faz o discipulado? Por onde anda? Por isso é importante sistematizar. Se você não sistematizar uma forma para que as pessoas vejam e aprendam, eles não vão conseguir saber reproduzir. Então não tenha medo, eu vou engessar. Que engessar? Não engessa. Organize isso, porque pessoas vão pedir para você como que vocês estão fazendo, como que a gente elabora, como que a gente trabalha. Então Deus vai estar levantando pessoas específicas a trabalhar na área da restauração do coração nessa cidade. Tem muita gente doente, muita gente deprimida, e uma mensagem sobre identidade vai se levantar no meio de vocês. E não só isso, Deus vai estar levantando fortemente os 5 ministérios aqui dentro. Pastor, que não seja por título, tenha muito receio em entregar título a pessoas. As pessoas serão reconhecidas, mas tenha muito receio quando for apóstolo, principalmente profeta. É que ninguém quer ser o servo, né? É servo, mas servo, eu sou apóstolo, não sou servo. Enfim, porque Deus está dizendo, eu vou levantar figuras específicas aqui dentro dessa igreja, que vão representar direcionamentos, linhas. Está aqui o pastor Rogério, que pela graça de Deus vai ficar vindo aqui pelo menos 2 vezes ao ano, vai poder ajudar muito nisso, mas eu vi, são 5 colunas que Deus vai estar levantando, e essas 5 colunas é o que sustenta, não é só Portugal, são 5 colunas que, aliás, não é só essa cidade, são 5 colunas que Deus vai sustentar ao redor dessa nação, e quando você vê isso acontecer, você vai dizer, está na hora da gente pegar o protótipo e começar a implantar em novos lugares. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você rapidamente, e quero liberar sobre você essa porção que o Senhor está trazendo hoje. Por isso eu quero relembrar aos irmãos, fomos chamados a discipular cidades e nações, mas nenhuma cidade é transformada se o seu coração não for transformado. Primeiro começa o seu coração, o seu contato com Deus, depois a sua casa, depois da sua casa, pessoas que estão ao seu redor, consequentemente a cidade, e depois que a cidade é transformada, Deus começa a pensar na nação, ou seja, Deus quer usar você para uma obra de impacto. Tem alguém aqui que já se sentiu, pastor, eu sinto que o Senhor está me preparando para isso, eu tenho palavras proféticas, que eu serei usado para uma obra significativa na minha nação? Levanta a mão só para eu ver. Levanta a mão, levanta sem medo. Você é chamado para isso, não tenha medo, é o Senhor mesmo confirmando. Eu quero orar por você nessa noite também. Coloca a sua mão na posição de receber, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos que hoje estão aqui. E eu quero declarar, Senhor, debaixo de um mover profético hoje à noite, que seja liberado sobre eles os decretos celestiais, que seja liberado sobre eles, Pai, o direcionamento, aquilo que o Senhor tem para cada um, que seja liberado hoje a visão com clareza, que seja liberado hoje, Senhor, a ativação dos dons espirituais. Pai, eu oro para que nessa igreja eles sejam conhecidos como uma igreja de palavra, uma igreja que conhece a palavra, que honra a palavra, que vive a palavra. Pai, eu oro que essa geração aqui não seja como a geração que foi consumida no deserto por causa da murmuração, mas que essa geração seja aquela geração do renovo. Deus está dizendo, eu estou trazendo algo novo para Portugal, eu estou começando uma obra nova em Portugal. Por isso, Pai, em nome de Jesus,
geração aqui de jovens, de homens e mulheres que estão dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, sabe quão fraco eu sou, mas eis-me aqui, Jesus, eu estou disponível. O Senhor sabe quão fraco eu estou, mas eu estou pronto, eu quero ser usado por Ti. Por isso eu peço, Senhor, desce com Teu óleo nesse dia, e desce com o Teu selo, que aquelas pessoas que aqui estão, que precisam receber esse óleo, esse selo e esse toque de maneira específica, Senhor, não saiam daqui sem receber esse toque de maneira específica. Eu te abençoo, jovem, em nome de Jesus. Trazer a presença de novo.